Aê! Chegamos em Alexandria, a cidade fundada por Alexandre o Grande em 332 a.C., quando tomou o Egito na sua passagem, nos seus planos megalomaníacos. Alexandre o Grande, o grande personagem da história, junto com outros bons personagens da história também, que passaram aqui por Alexandria, capital do Egito, por 1000 anos. Construída por ele por causa do porto. Ele queria fazer um grande porto aqui. Inclusive botou o farol de Alexandria, né? Uma das maravilhas do mundo, uma das 7. E queria construir como se fosse uma cidade para ser a grande capital do mundo. Alexandria foi tão grande que mesmo quando depois Roma ascendeu, rivalizava com Roma, lá do outro lado do Mediterrâneo. Uma cidade maravilhosa, histórica, infelizmente bastante destruída, mas que tem muito do auge dela aqui ao redor ainda pra gente ver. Vamos começar aqui com o cemitério. Cemitério não, chama Catacumba. A segunda maior catacumba do mundo, só perde Roma, mas só 50 anos depois. A catacumba, como é que é o nome? Com al-Shu'afa. É isso aí. Essa catacumba chama a atenção, os túmulos com a mistura entre templos dos deuses antigos do Egito, passagens dos deuses romanos e dos deuses gregos, tudo misturado em um complexo de catacumbas dessas três religiões misturadas. Por causa das crenças, estava tudo meio que em transição. Então, tudo misturado aqui dentro. De catacumbas, complexos de catacumbas. São 3 andares. Tudo. São 3 andares, são 35 metros de profundidade e 3 andares de túmulos de nobres antigos greco-romanos do século I depois de Cristo. Vamos dar uma olhada dessas histórias que tem aí por baixo da terra. Tem 3 pavimentos e foi um burro que descobriu na arqueologia em 1901, um burro andando caiu dentro de um buraco e aí descobriram que tinha alguma coisa embaixo e viram que essa catacumba de nobres do passado da época greco-romana. Aqui, ó, o buraco que o burro caiu, que descobriram que tinha alguma coisa aqui embaixo, foi esse fosso aqui. Esse fosso foi que descobriram. Vamos ver, vamos descendo agora. Todo esse fosso ele é entalhado na rocha, ele foi realmente quebrado, esculpido na pedra, para baixo. Já chama a atenção por isso aqui, ó. Não é tijolo, isso é pedra. Quer dizer, essa parte aqui, o buraco inteiro foi esculpido. Essa parte só, esse fosso que tem pedras empilhadas. Até que estamos chegando aqui no primeiro piso subterrâneo. O corpo, depois de vir para cá, ele ia para esse outro fosso. E aí, passava por ali, ó, naquele buraquinho e ia lá para o outro andar que tem. Tudo para passagem, para poder distribuir o corpo por debaixo dessa buracada aqui, por baixo da terra. Aqui seria uma sala anexa ao primeiro piso, que eram nobres, né? Então, quando os mortos eram enterrados, eles traziam comida, faziam uma última refeição e tudo. E no dia dos mortos também, para visitar, era a sala onde podia comer. E aí é engraçado que ele diz que a tradição dos gregos de quebrar os pratos vem daqui, porque quando eles traziam a comida, eles comiam e os pratos eles quebravam, porque acreditavam que se levasse o prato para casa, dava má sorte, trazia maus espíritos. Então eles quebravam o prato no chão. Aqui, aí foram encontrados milhares de pratos, uma pilha de pratos, por causa dessa tradição de quebrar prato aqui na sala da alimentação. Olha que interessante, aqui é um mausoléu.
um quarto particular. Os nobres que tinham mais dinheiro, que queriam uma exclusividade, foi descoberto muito em 3 meses que foi aberto agora. Esses buracos aqui, ó, eram onde colocavam as múmias. Nessa época, no século I, eu perguntei, mas mumificava ainda. Foi uma mistura, uma transição de cultura mortuária. Eram embaixo da terra como os faraós, não é? Mumificados, mas com caixão, e aí já era caixão, sarcófago, como se fosse sarcófago, que deu origem até a história do nosso caixão, não é? Vem a história do sarcófago dos egípcios. Mas, ao mesmo tempo, era um túmulo mausoléu, que era da era dos Fatímidas, da Tunísia, que ficaram 200 anos de aqui, que fizeram os primeiros mausoléus. Tem um lá, clássico, que é até um monumento em Assuã. Então, uma mistura de culturas mortuárias. Essa parte aqui já foi uma extensão do cemitério, catacumba, romana. As colunas que você olha, ó, já tem características todas romanas, ó. Todas romanas, já quadradas, as colunas quadradas. Mas você olha aqui, ó, os deuses são egípcios, ó. Aqui, ó, apagadinha, a deusa Ísis. E alguns assim, ó, romanos, já começou a misturar. Eles, mesmo sendo romanos, eles também acreditavam nos deuses egípcios. Houve uma mistura. Amon chamava Amon Zeus, que era o paralelismo que teve criado por Alexandre o Grande. Aqui nesse mausoléu tem ossos de cavalo. Os nobres gostavam tanto do cavalo, que o cavalo tivesse sido tão importante nas batalhas, que ele pagou aqui, né? Porque eram nobres, pagou para ter os ossos do cavalo enterrado no mausoléu. Descobriram que eram de cavalo por causa do tamanho, eram ossos maiores. Inicialmente achavam que era de humanos, mas viram que era de cavalo. Enterravam um cavalo junto aqui nessa parte romana da catacumba. Essa parte da catacumba, com vários túmulos em sequência, ela já é do século II, posterior. A história dos nobres terem os seus túmulos deu tanto certo que passaram a precisar ganhar e monetizar em cima, né? Então, as pessoas pagavam, alugavam o buraco, cada buraco poderia botar 2 corpos e alugavam esses espaços para ganhar dinheiro. Então, é uma parte mais moderna da catacumba. Vinha por aqui, ó. E aqui, teoricamente, a entrada desse complexo tinha como se fosse um templo romano, com várias características diferentes de mistura de cultura. Aqui o deus Ra com as asas e o deus Horus dos 2 lados fazendo parte da mitologia egípcia. Mas dentro do templo, aqui, ó, você tem Medusa, que é uma deusa tipicamente grega, mistura de culturas. Isso, as colunas também gregas, as colunas de estilo grego, porém são colunas falsas, porque como é tudo em pedra, isso aqui foi esculpido, são falsas colunas, ela não está servindo para nada, ela foi esculpida na pedra ao invés de ser uma coluna colocada. Tem aquela história de quem conta um ponto aumenta um ponto. Nessa história de misturas romanos e gregos, várias modificações e misturas de deuses foram feitas. A deusa Ísis,
E aqui o deus Ra fazendo uma oferenda a um outro deus mais antigo. E aqui o deus da fertilidade. Eu achei que era Ator, não é Ra. É na verdade o deus da fertilidade grego. Já é um outro deus misturado, os deuses já se misturando. Aqui olha só, o deus Anubis, que é o deus da passagem, com já o coração na mão, né? Que vai ser pesado, que era feito por ele. O deus Horus. Aqui é um outro deus, achei que era o Ptah da sabedoria, mas não é, é o deus dos escribas, esqueci o nome dele. Já tem aqui um deus grego da fertilidade, já muda completamente. E aqui o deus Ptah, que é o deus da sabedoria. Ou seja, uma mistura completa entre os deuses. Olha aqui, ó, o deus Anubis, com uma roupa romana e uma arma romana, tanto de um lado quanto do outro, das colunas. E com um corpo de crocodilo, que é do deus Sopot, ou seja, uma salada de deuses foi misturando com essa mistura de cultura, que declinou, na verdade, a religião egípcia acabou evoluindo para a romana e tudo acabou declinando. As histórias acabaram se misturando. Aqui no saguãozinho desse mini templo dentro, mostra é o marido e a mulher aqui, ó. Esse é o marido e essa é a mulher desse mausoléu. Aqui o marido com o cabelo romano, mas fazendo aquela reverência com o pé esquerdo à frente dos faraós egípcios, das estátuas. Já a mistura de cultura. Aqui a mulher dele, ó. O cabelo romano, a roupa egípcia e o pé direito à frente, que era uma coisa que não acontecia, eram só os faraós com o pé esquerdo na frente. Mas aqui representaram, como o marido ficou com o pé esquerdo à frente, colocaram ela com o pé direito à frente. Cara, que legal, cara, adorei esse cemitério, essa tumba, catacumba egípcia, imperdível, cara, já valeu. E fantástico, fantástico. Agora faz guiado, porque se não for guiado, não tem, sei lá, tem 10% da graça só. Fica uma coisa contemplativa meio mórbida. Agora com guia é cheio de riqueza. Maravilhoso, adorei isso aqui. Esse é o templo de Serapião de Alexandria, um templo gigantesco de 120 colunas como essas aqui, ó, como essas duas de granito vermelho, trazidos lá de 900 quilômetros lá em cima, em Assuã. Muita importância de Cleópatra nesse templo, que teria trazido aquela grande coluna de 26 metros de altura, ou algo assim, acho que 23 ou 26 metros de altura, uma base gigantesca trazida do reino de Fayum. Ela trouxe de lá para cá. Não se sabe como trouxe um troço desse tamanho naquela época, é impossível saber. Ela trouxe também duas esfinges para ornamentar, mas o que foi destruído em um terremoto em 326, que afetou também o farol de Alexandria. Aqui deu uma primeira bagunçada no templo em 326 e 10 anos depois um outro abalo sísmico gigantesco em Alexandria em 336 derrubou de vez. Como virou tudo pedra na época do cristianismo, até porque queria difundir melhor, acabar com a religião pagã, pegar as pedras e aí foi tudo para lá, ó. Tudo para a cidade. Os cristãos pegaram as pedras para construir as suas próprias casas. Ficou isso daqui como legado. Além da coluna de Pompeu, essa gigantesca aí, Cleópatra teria trazido essas duas esfinges, sei lá de onde ele falou, de onde eu não sei, mas de um outro império aí, para ornamentar
aqui, ela fez muitas conquistas, né, com o exército alheio, com o exército de Marco Antônio, ela fez muitas conquistas. Então, essas duas esfinges que sobreviveram aqui, ó, ficavam nessa parte ao centro do templo. O templo era ao redor de tudo aqui, tá? Tinha uma piscina, que na verdade é a origem do templo egípcio, o lago que os sacerdotes lavavam antes de fazer as oferendas. Misturou com os banhos romanos, virou meio que uma piscina, então virou um clube. E aí trouxeram, os gregos trouxeram a cultura de biblioteca. Aqui tinham vários papiros com documentos também, nessa região. E ao centro essas duas esfinges com a coluna de Pompeu trazida de fora. E ainda tinham dois obeliscos aqui, onde tem essas partes aqui, ó. Ficavam dois obeliscos à frente, que também foram destruídos no terremoto e dilapidados com o tempo. É difícil de imaginar hoje em dia, né? Mas isso aqui era um grande templo em Alexandria. No governo de Muhammad Ali, no século XIX, ele quis recapturar de novo esse luxo do passado de Alexandria. Ele teria, com a descoberta dos europeus, depois de Napoleão, que descobriram o Egito, ele teria estimulado o turismo para essa região, criando uma passagem direta daqui de Alexandria para o Nilo, que facilitou os cruzeiros dos milionários europeus. No meio do século XIX, Alexandria recebia barcos e barcos e barcos de europeus vindo para cá, e ele modernizou bastante Alexandria nessa época. Mas depois isso acabou, né? Depois, com a história lá já no século XX, com a Revolução Nasser socialista, os turistas foram afastados dessa situação. Nasser pegou, disse que tudo que era de estrangeiro era do Egito, e aí criou conflitos que afastou os turistas. Mas Alexandria teve esse reimpulso da época de Muhammad Ali. Galera, foi mal a ventania e o barulho dos carros. Essa é a corniche. A corniche é essa esplanada, esse calçadão na frente da praia de Alexandria. Tem 20 quilômetros de extensão, muitos prédios numa praia ultra extensa aqui em Alexandria. É o Mediterrâneo, a praia do Mediterrâneo. Você vê que tem as pessoas, ó, frequentam a praia. Só que aí eu perguntei, mas como é que faz isso de burca? Ele falou, tem o burkini. O burkini é uma burca, um biquíni burca, todo cobertão, mas com uma roupa mais fininha e mais fácil para secar. Deixa eu ver se eu vejo alguém com burkini aqui. Não tem, sei lá, eu também não vou ficar filmando. O burkini, a burca biquíni que eles usam para ir para a praia. Aqui no cantinho da praia existe o sorvete de Alexandria, é a praia, né? A praia deles é junto ao Nilo. Então Alexandria são 20 quilômetros de uma única praia com prédios, tipo uma Copacabana, mas bem maior. E ainda tem 30 quilômetros de porto, um porto que Alexandre fez e tal. Aqui, como é a cidade litorânea, e a segunda maior, é uma metrópole, a segunda maior cidade do Egito, existe essa sorveteria chamada Asa, um sorvete famosíssimo no Egito, que ele parou aqui no cantinho da praia pra gente provar. For me, melon, mango. Vamos ver aqui, vamos ver. Manga. Sim, Obrigado. Vamos ver aqui, ó. Manga. Joseph me ajudando aqui, vamos ver manga. Maravilhoso, hein?
O Egito tem 46 tipos de manga. Eu fui logo na manga. É sim. Fui logo na manga, pô. Confirmo. Confirmado. Vamos ver o outro aqui, ó. Esse já é melão verde. Melão verde. Vamos ver esse. Eu comi o melão no café da manhã, achei muito bom também. Então, sim. puta, melhor ainda. Fui na boa, hein? Acertei. Nossa, e é melão, tem pedaço de melão. O melhor sorvete de melão que eu já comi na minha vida, mas é disparado. Sabor maravilhoso. Ó, pedacinho de melão, é feito com melão mesmo. Muito bom. Vamos entrar aqui, ó, vamos visitar a citadela de Caibé. Era o farol de Alexandria, destruído. Agora, depois pegaram do resto do farol, das pedras de farol, fizeram aqui a fortaleza de Alexandria, a citadela. Aqui, encostar nessa pedra aqui, está encostando no antigo farol de Alexandria, de 275 a.C., foi construído por Ptolomeu. Era a ideia de Alexandre construir o famoso farol de Alexandria no porto. Quem construiu foi o grande amigo dele que herdou o império de Alexandre aqui no Egito, o faraó também, Ptolomeu. Ele, em 275, construiu aqui um grande farol considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mais ou menos de 1250 a 1500, teve o Império Mameluco. Eram escravos brancos muito bem treinados que acabaram dominando tudo, islâmicos, acabaram dominando tudo, tomando o poder e fazendo um governo de califado muito forte, um exército muito forte e guerreiros poderosíssimos. Mameluco eram escravos livres. Mameluco que significa alguém que pertence a alguém, uma pessoa que pertence a alguém. Eles eram escravos brancos, mas muito bem treinados, formaram um exército gigante aqui no Egito e acabaram virando uma classe muito poderosa que tomou o poder. Eles teriam governado por cerca de 200 anos, se eu não me engano, um período bem longo, marcado por um califado forte, de um exército forte militar, que expandiu muito o Egito na época, os mamelucos. E aí esse aqui é um dos palácios onde vivia em uma fortaleza, porque eles eram muito agredidos também, né? Invadiam muito, recebiam muitas invasões. Aqui ficava a família dos califas em sequência do Império Mameluco. Aqui à frente do palácio, né, aquela estratégia de guerra clássica, né? Um espacinho aqui, escondido. Quem entrasse aqui, tomava óleo fervendo na cabeça. Um jogava areia quente fervendo, com água fervendo. Qualquer coisa fervendo dentro da armadura não é legal. O fundador da cidade de Alexandria, Alexandre o Grande, uma das maiores figuras da história da humanidade. Alexandre, com 20 anos de idade na Macedônia, herdou, o pai dele, Filipe II, teria morrido, e ele assumiu todo o reino da Macedônia, mas ele já tinha muita experiência. Com 16 anos, o pai já tinha saído para invadir outras regiões e ele já tinha, desde 16 anos, com muita habilidade, assumido o reino da Macedônia, mesmo antes do pai morrer. Alexandre foi criado pelo pai Filipe II para ser um grande sucessor e um grande homem. E foi isso realmente que aconteceu. Desde cedo, o pai trouxe da Academia de Platão, a grande academia de filósofos e sábios da época, trouxe Aristóteles, simplesmente Aristóteles, um grande filósofo da humanidade.
Aristóteles ensinou tudo a Alexandre: cultura, língua, religião, habilidade, estratégia, guerra, estratégia de guerra. Ensinou. Alexandre se tornou um cara simplesmente fantástico, muito culto e muito habilidoso em todas as áreas possíveis para se tornar o que ele foi. Não foi à toa que ele chegou lá. Lá pelos anos 300 antes de Cristo, Alexandre o Grande partiu num grande sonho de conquistar simplesmente o mundo inteiro. Ele dizia, que a frase dele: dominar os confins do mundo e todo o mar exterior. Era o plano dele. Juntou exércitos da Grécia e da Macedônia, saiu em missão numa batalha pela Ásia Menor, derrotando um a um impérios persas. Todos os impérios que ele atravessou, ele foi derrotando todo mundo com estratégias inovadoras e muita sabedoria na arte de guerra. Nessa missão em 326 de conquistar o mundo inteiro, Alexandre, com a sua frota, passou aqui nessa região do Egito, de Alexandria, e falou: bom lugar com porto de estratégico, e decidiu aqui construir o seu. Mas esse plano ficou para depois. Ele primeiro invadiu a Ásia Menor, conquistou vários reinos, mas viu o Império Egípcio meio que dando sopa ali e com essa possibilidade de um porto muito bom. Então ele invadiu o exército, invadiu o Egito e tomou o Império Egípcio em 332 a.C. Nessa época, quem estava aqui no poder do Império Egípcio eram os persas, e muito perversos. Após 200 anos de dominação no Egito, de muita crueldade, os egípcios receberam Alexandre o Grande como o grande salvador. Ele não teve resistência nenhuma, nem dos persas. Já tinham sido derrotados antes, ficou fácil. Alexandre simplesmente entrou e foi recebido por todo o povo egípcio como o filho de Amon, o filho de Deus. Alexandre o Grande teve a brilhante ideia de todo o seu império ser mantido através da manutenção da cultura local. Ele não queria trocar nada pela cultura grega. Ele mantinha e participava, inclusive estimulava os seus soldados a terem relações com as mulheres locais. Ele mesmo deu exemplo, ele casou com 3 princesas persas para manter tudo do jeito que estava. Aqui no Egito, Alexandre teria ficado 9 meses, encantado pela cultura egípcia e a cultura do faraó, e ser filho de Deus, etc. Ele mesmo foi coroado com a coroa do Baixo e do Alto Egito, seguindo as tradições aqui. Os sacerdotes fizeram festa para ele. Ele foi considerado faraó, um faraó grego, o primeiro faraó grego da história. Nessa estratégia brilhante de manutenção da cultura egípcia, Alexandre conseguiu fundar a cidade de Alexandria, que na cabeça dele seria onde ele morreria, seria a cidade dele, por isso que levou o nome dele, construindo um porto gigante para rivalizar com as cidades que estavam inicialmente lá crescendo. Alexandria seria o centro do mundo, segundo Alexandre. Esta era a intenção dele. Mas havia um mundo muito grande para ser conquistado. Alexandre deixou o Egito e aqui deixou seus governantes, o então general amigo dele de infância, Ptolomeu, e partiu em direção à Índia. Chegou a tomar a Índia em 326. Acabou morrendo em 323 lá na Babilônia, não sabe de quê, talvez uma febre, alguma coisa. Não foi em guerra, foi uma coisa muito esquisita. Talvez assassinado, não tem muito registro, mas deixou um legado gigante. Ptolomeu, que já estava aqui, que era amigo dele, passou a ser o faraó do Egito, criando a dinastia Ptolomaica, uma fase tardia do Império Egípcio, e foram os últimos faraós, terminando com Cleópatra no ano 30 a.C. Alexandre não chegou a ver a sua cidade completamente construída, Alexandria. Quem fez isso foi Ptolomeu. Seguindo o sonho do amigo, teria construído em 275 o famoso Farol de Alexandria. Projeto antigo de Alexandre, provavelmente por Arquimedes, um projeto de espelhos construídos em cima de uma torre iluminariam o mar para guiar navios. Além disso, à noite, uma chama feita dentro de uma base, de uma caldeira, seria também os mesmos espelhos utilizariam
a luz do fogo para iluminar o mar, para guiar navios. Na verdade, os planos eram maiores. Segundo Alexandre, teriam planos, um projeto de Arquimedes, de fazer com que esses espelhos, várias torres dessa, refletissem a luz do sol e concentrassem em navios e queimassem navios à distância. Foi dado então início ao projeto de Alexandre o Grande, do seu grande farol, o farol de Alexandria. Uma base gigantesca, redonda, onde teriam combustível para alimentar a chama, em cima de uma outra base em cima menor, octagonal, onde tinha todo esse magnário de espelhos de Alexandre. Em cima disso tudo, no alto de uma torre, uma super estátua de bronze de Poseidon, mostrando toda a imponência do projeto. Os pais do turismo do mundo da antiguidade, já existiam viajantes naquela época, teriam percorrido pelo Egito e identificado duas grandes maravilhas do mundo em suas descrições achadas posteriormente. Uma delas, a pirâmide de Giza, lá as pirâmides como algo muito fantástico, e o segundo, aqui no Egito, o famoso farol de Alexandria, tido como esplendoroso e impactante. Assim que chegasse na cidade de navio, você já olhava à distância o grande farol. Mas enquanto as pirâmides de Giza estão aí até hoje, o farol de Alexandria, num terremoto em 336, teria sido destruído. O mesmo lá do templo de Serapião. Esse terremoto abalou completamente o famoso farol de Alexandria, que caiu todo. Essas pedras ficaram em escombros. Aqui, justaposto a essa fortaleza mameluca feita com as pedras do farol, a 230 metros para lá, mais ou menos aonde está aquela galera pescando ali, ó. Não sei se estão pescando de azul, marinheiros, sei lá. Estaria o famoso farol de Alexandria, um patrimônio, uma das maravilhas do mundo antigo, que infelizmente foi destruída no século IV depois de Cristo, mas sobreviveu bastante tempo para ter essa descrição que eu falei. Mas foto, registro, não tem muito, não se sabe mais ou menos exatamente como ele é, mas se procurar aí na internet, vem coisas bem bonitas a respeito dele. Bom, não temos mais o farol, mas temos a cidade de Alexandria. Essa praia de 20 quilômetros da pontinha até lá, seguida de 30 quilômetros para lá, para outro lado, de um grande porto que Alexandre o Grande construiu e está lá desde 332. Esse porto está aqui até hoje para a gente visitar nessa belíssima cidade de Alexandria. Um lugar que tem que vir aqui no Egito. Fila de navios, lá no horizonte, lá ó, uma fileira de navios em fila. Esse aqui é o porto de Alexandria. A fileira de navios não é à toa, é o porto principal do Egito, onde chega 80% do comércio de todo o Egito chega por esses navios, ou seja, um porto de 332 a.C. ainda é utilizado e é muito importante para a cidade. A segunda maior cidade do Egito, Alexandria, tem um comércio brilhante, ainda pujante, por causa de um porto construído há séculos atrás. Você vê como é movimentado? Não é à toa não, é um porto muito importante do Mediterrâneo. A fachada da Biblioteca de Alexandria de 2004 tem todos os alfabetos das línguas antigas grafados aqui, ó, na fachada dela, seguindo o estilo antigo egípcio de grafar em pedra para ficar para a eternidade. Eles fizeram uma fachada muito bonita aqui em Alexandria, nesse passo aí.
aqui, ó, fica a grande Universidade de Alexandria. E aí o reitor na época, não, por que a gente não constrói uma nova biblioteca aqui de frente para a praia? E o projeto saiu em 2002, a nova biblioteca de Alexandria, em cima da antiga, tradicional e mais famosa biblioteca de toda a história da humanidade. Aqui está quem? Alexandre o Grande, o próprio fundador de Alexandria. Encontrado aqui, foi nos escombros dessa região aqui da biblioteca, já estava de olho do que ele queria para o futuro, fundar a biblioteca. Ele não começou não, Ptolomeu I começou o sonho de Alexandre de ter uma grande biblioteca que concentrou os sábios de todas as regiões de Jerusalém, da Grécia, pegaram todos eles, foi o início de uma grande universidade, foi a Biblioteca de Alexandria, projeto do culto e poderoso Alexandre o Grande, que Ptolomeu pôs em prática, mas não viu pronta. Quem construiu mesmo, quem oficializou o fim dela foi Ptolomeu II. Aqui tem duas simbologias. A primeira é esta grande passarela que sai lá da universidade, passa pela biblioteca e segue. A gente pensa que ela vai até o mar, mas onde ela termina? Termina ali. Quer dizer, o conhecimento da universidade, a luz da universidade vai além mar, vai embora, vai para a eternidade. Essa é a simbologia. É uma passarela, mas é também um monumento. Aqui o grande telhado projetado por um projeto norueguês, tem como se fosse uma pálpebra, onde tem os reflexos desse grande telhado de alumínio, eles se refletem e iluminam naturalmente a biblioteca por dentro, e a água coletada enche um lago aqui na época de chuva. Aqui é mar, aqui chove, Cairo não chove, aqui chove, e aí enche, e os estudantes podem frequentar inclusive esse lago quando enche. Mas a ideia do telhado é essa reflexão de luz, né? Luz, as ideias, né? Do iluminismo e tudo. O saber é representado pela luz refletida nesse grande telhado do projeto norueguês. Olha quem está aqui na biblioteca, está aqui destacado. O nosso Dom Pedro II com a família visitando. Quando? 1876. Está lá nosso Dom Pedro II visitando o mundo. Grande homem, grande sábio. Um revolucionário muito avançado para a época dele. Embaixo também, dizendo desse dia, tem uma couro para não fazer barulho quando já... Ela não faz barulho quando... Sim. Arrasta ela aí, Bia. De fato. Aprovada. Até as cadeiras foram pensadas. Tudo, nada que faz barulho. É tudo feito... Eu tô falando até alto, você não ouve o chão, você anda, não faz barulho também. Tudo para privilegiar o silêncio, as cadeiras, tudo projetado para se estudar. Aqui na biblioteca, no projetado, foi inaugurado em 2004. O projeto 2002, mas inaugurou mesmo em 2004. Aqui uma cadeira em forma de livro disputada para bater foto. A Biblioteca de Alexandria teria sido um projeto de Alexandre o Grande, construída, na verdade, por Ptolomeu I, seguindo o sonho do seu amigo. Mas quem construiu mesmo, quem terminou, foi Ptolomeu II. Estou falando baixinho, que apesar de não falar, tem gente estudando aqui. Após a morte do seu pai, Ptolomeu XII,
Cleópatra assumiu o poder com 18 anos, porque o irmão dela, que teria direito ao trono, Ptolomeu XIII, teria 10 anos de idade. Os dois dividiram o poder por muitos anos. Chegando a tendo que se casar para poder legitimar o trono de Cleópatra. Mas ele cresceu e aí começou a reivindicar o poder de Faraó do Egito. Mas Cleópatra era uma mulher muito culta, também muito ensinada desde cedo por seu pai Ptolomeu XII, grega, uma cultura inacreditável, falava 9 línguas. Ela, muito esperta, falava a língua dos súditos do Egito e se vestia como egípcia nos seus palanques e tinha o dom da oratória. Se tornou muito popular. Quando Ptolomeu XIII veio com essa história de querer o poder e dividir com ela tinha popularidade e governava, não quis entregar para ele. Foi quando então ele se associou, tinha a legitimidade do trono, se associou aos sacerdotes e aí teve apoio militar. Essa época ptolomaica era uma época banhada em sangue, todo mundo matava todo mundo, tipo Game of Thrones, para assumir o poder. Foi quando então a Cleópatra soube que teria esses planos e foi banida do Egito, se refugiando na atual Síria, que era um protetorado, uma ligação com o Egito. Ela se escondeu lá para fugir da morte do irmão Ptolomeu XIII. Paralelo a isso, Júlio César brigava por Pompeu pelo controle de Roma. Júlio César queria ser o imperador, o Senado de Roma não queria imperador, apoiou Pompeu, um seu amigo, anteriormente amigo, como cônsul do Senado de Roma. E aí os dois entraram em guerra. Ptolomeu XIII teria apoiado Pompeu. Quando Cleópatra soube disso, procurou Júlio César para se aliar a ele contra o irmão, para que Júlio César, que tinha grande força militar, apoiasse ela na volta do controle do Egito. Mas como fazer isso se ela não tinha acesso a Júlio César, que tinha acabado de chegar no Egito na época? Nessa batalha entre Pompeu e Júlio César, por incrível que pareça e contra as expectativas, Júlio César venceu Pompeu. E Ptolomeu XIII, que tinha apoiado Pompeu, ficou em maus lençóis. Pompeu, nessa batalha com Júlio César, teria se refugiado no Egito e ele deu abrigo para Pompeu. Foi quando, então, ele teve a brilhante ideia de moleque, porque ele era um moleque, né? Ele era muito novo. Vou decapitar Pompeu, mando a cabeça para César e aí ganhei o aliado fortíssimo de guerra. O tiro saiu pela culatra completamente. Quando Júlio César recebeu a cabeça de Pompeu, ficou horrorizado. Eles tinham sido amigos de infância e era, acima de tudo, bem ou mal, um general de Roma que o rei do Egito acabara de matar. O pau queimou e sobrou para ele. Reagindo à barbaridade cometida e o erro estratégico de Ptolomeu, até pensou certo, mas agiu errado, Júlio César, com toda a sua frota, partiu para cima do Egito. E Cleópatra ficou sabendo disso. Ela estava quase na ideia de negociar com Pompeu, mas como Pompeu perdeu, ela falou, não, agora eu preciso encontrar com Júlio César. Só que Júlio César já tinha chegado no Egito, Ptolomeu XIII estava morrendo de medo, se borrando, não recebeu o César quando chegou aqui, e a Cleópatra, que não podia entrar no Egito, pensou, como é que eu vou ter acesso a esse cara para poder negociar com ele? Porque o dom da Lada ela tinha. Aí vem o mito ou a inteligência de Cleópatra. Ela teria, no caso, tido uma brilhante ideia. Ela falou, eu vou oferecer um navio de presentes para Júlio César. Conhecia lá um cara que era influente, que conhecia. Ela foi dentro, escondida desse navio que veio para Alexandria. Ela se escondeu nele, em meio a roupas e provavelmente enrolada num tapete que seria entregue a César. Quando César recebeu o presente, quem que sai lá de dentro do tapete? Desenrola, sai Cleópatra, toda vestida a caráter, arrumada. Esse ato arriscado de Cleópatra poderia ter dado muito errado, mas pelo contrário, César ficou amarradão na coragem e no desejo dela de recuperar o trono do Egito, e ainda ficou encantado com ela. Ela era muito sedutora. Não dizem que ela era bonita, não tem essa descrição, mas dizem que ela era extremamente sedutora, muita presença, ela chegava, todo mundo prestava atenção, e um carisma inacreditável. Ela ganhou César aqui, ó, na conversa, e César se aliou a ela contra Ptolomeu XIII.
Quando soube que César e Cleópatra estavam juntos, aliados, ele simplesmente declarou guerra a César, foi por tudo ou nada. E aí foi derrotada na Batalha do Nilo. Ele acabou sendo morto nessa batalha, e aí Cleópatra teve todo o apoio de César. E foi muito mais do que uma aliança política. Os dois formaram um dos mais belos casais da história. Ela era pegadora, ela pegou o cara, ó, na marra, pegou o cara no amor, na sedução, o cara ficou de 4 por ela. Ele teria ficado 9 meses aqui no Egito, só por causa dos encantos de Cleópatra. Ela foi tão esperta que ela engravidou de Júlio César, teve o filho, Cesário. Cesário era filho de César, o pequeno César, para ser a sucessora de Roma. Só que César não era burro, né? Na hora que ele morreu lá, assassinado pelo Senado romano, ele colocou lá no trono, tinha dito para todo mundo que o sucessor dele não seria Cesário, seria Otaviano, o seu sobrinho, filho adotivo, que era muito esperto. E aí Cleópatra se surpreendeu com essa surpresinha que César deixou para ela. Quando ele morreu, quem assumiu lá com o apoio do Senado foi Otaviano. Na ocasião, com o apoio do Senado de Otaviano, o grande general da época, Marco Antônio, também tinha força militar. Um tinha apoio do Senado e o outro tinha uma forte força militar. Para evitar que fizessem o que César fez, se autoproclamar imperador, eles decidiram dividir o Império Romano em Império do Oriente, que ficou com Marco Antônio, e o cônsul do Império Leste, do Império do Ocidente, que seria Otaviano. E os dois dividiram o poder de Roma por muitos anos. Obviamente, essa divisão do poder de Roma de Oriente e Roma do Ocidente com dois diferentes não ia dar certo. Eles entrariam em conflito em algum momento. E aí foi a grande erro estratégico de Cleópatra. Ela se associou a Marco Antônio, também seduziu. Ele também ficou de 4 por ela. Os dois formaram um casal. 10 anos, o casal Marco Antônio e Cleópatra apaixonadíssimo. Essa aliança teria gerado 3 filhos entre os dois, e a Cleópatra tinha planos para esses 3 filhos. Fechou com Marco Antônio o seguinte: olha só, vamos usar o exército seu, o Egito declara guerra em vários reinos, a gente usa o seu exército, foi o exército do Egito. Quando a gente dominar, a gente dá em vida parte desse exército conquistado, um para cada nosso filho. Antônio aceitou, só que Roma não curtiu a ideia. E aí então Otaviano declarou guerra a Marco Antônio. E aí deu a grande última batalha da República. Uma grande guerra marítima aconteceu. Marco Antônio perdeu e Cleópatra seria esquartejada, mas Otaviano disse que não, ela seria escrava. Quando Cleópatra soube disso, sabendo da derrota de Marco Antônio, que se matou nessa batalha, ela decidiu simplesmente se matar. Era a saída dela. Muitos dizem que ela tomou uma picada de cobra de uma serpente, é a história mais romântica, mas muita gente diz que ela simplesmente se envenenou para não passar por essa humilhação, acabando finalmente o Império Egípcio da Era Ptolomaica no ano 30 a.C., ou seja, começou lá em 3100 a.C., foi até 30, a última rainha do Egito, Cleópatra, em 30 a.C. E aonde entra a Biblioteca de Alexandria nessa história? Na decapitação de Pompeu, quando Júlio César veio para atacar Ptolomeu XIII, os navios de guerra de Júlio César teriam aqui, em 48 a.C., bombardeado Alexandria e parte da biblioteca pegou fogo. Depois um outro incêndio com Otaviano, quando Otaviano também invadiu Alexandria, quando declarou guerra a Marco Antônio, que vivia em Alexandria.
também a biblioteca pegou fogo, acabando com o patrimônio histórico. Dizem que tinham documentos históricos importantíssimos que teriam impulsionado muitos séculos na atividade e no conhecimento humano. Foi uma queima de arquivo sem precedentes na história. A Biblioteca de Alexandria é tida até hoje como a maior e mais importante biblioteca da história, infelizmente queimada por causa de guerra. Cara, é moderno? É moderno, sim, mas é história, é a tentativa de preservação de uma história de cultura e de muito conhecimento. Aqui tinha tudo que eram os estudos científicos da época sobre ciência, engenharia. Teria provavelmente os documentos de como que eles tinham construído a pirâmide, como eles conseguiram serrar aquelas pedras tão duras naquela época em lâminas tão precisas. Tudo isso foi perdido. Isso aí foi perda do patrimônio e perda de tecnologia absurda para a época. Vale a pena conhecer a Biblioteca Nova de Alexandria em homenagem à antiga. Não há registros de que essa biblioteca tenha pego fogo por Júlio César. Inclusive, a história moderna mostra que possivelmente não foi isso que aconteceu. Dizem que o mais provável é que realmente ela foi abalada lá por Júlio César, mas o acervo teria sido levado para uma outra construção, em um outro local, uma outra biblioteca. Mas que posteriormente, com o cristianismo, aquilo virou papel da velharia. Era tudo escrito em outra língua e outras coisas diferentes e simplesmente foi abandonado. Ninguém tinha interesse científico no que estava escrito ali. Todo mundo só queria saber de cristianismo e depois do islamismo. Dizem que na época do islamismo, provavelmente, esses papéis todos teriam sido queimados para fazer fogueira. Esses documentos da Biblioteca de Alexandria. Ou seja, tem muita controvérsia a respeito do fim. Mas o mais provável que seja foi simplesmente perda da ideia de cultura, de conhecimento. Aquela velharia joga fora, aqueles livros velhos, joga tudo fora, queima, faz fogueira que é melhor. É muito mais impactante para mim, pelo menos, do que um incêndio. Eu prefiro ficar com o incêndio de Júlio César para justificar isso. Muito melhor ficar com essa parte da história, com essa versão aí. Estou aqui com o Joseph, meu guia, muito bom. E ele me explicou o que seria o nome desse cartucho aqui. Aí eu vou explicar como que eu cheguei. A chave da vida chama Ankh, né? E eu achei que era o pato, mas na verdade é o pinto, que é a letra U. Aí tem o A, tem o U. Eu já falei, bom, deve ser Tutankhamon. Aí ele confirmou que é, mas ele deu as explicações todas. Aqui é o governador de Luxor, que governa Luxor. Governador da cidade de Luxor, aqui Tut, porque é essa letra T, então T-U-T, Tut, dependente da eternidade do Deus Amon, aqui é o símbolo do Deus Amon, então Tut-Ankh-Amon, dependente da eternidade do Deus Amon, governador de Luxor, da cidade de Luxor. Aí eu ganhei prêmio, olha só, que ele me deu. Muito gentil, me deu o quê, ó? Vocês vão pegar aí, ó. Uma libra. Com a máscara mortuária de Tutankhamon. Muito obrigado. De nada, um prazer. Decifrei, hein? Bom livro. E o malandro tá aqui batendo papo. Batendo palma pra ele, que ele tá empolgado, ele bota mais sorvete pra mim.